O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Nos ajude neste projeto, deixando o seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho. A atmosfera terrestre é formada por uma mistura de gases e partículas, e é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Troposfera tem aproximadamente 18 km de extensão, é a parte que está diretamente em contato com a superfície da crosta terrestre. Nela, está concentrada a maior quantidade de oxigênio, gás que respiramos, é onde temos a variação de temperatura, que permite que os seres vivos vivam, cresçam e se desenvolvam. Estratosfera e mesosfera têm aproximadamente 40 km de extensão, nelas ainda há bastante oxigênio, mas não o suficiente para que os seres vivos possam respirar. Além disso, a temperatura é bem baixa nas estratosfera e mesosfera. Termosfera tem aproximadamente 700 km de extensão, a quantidade de oxigênio já é bem pequena e a temperatura é muito alta, porque está exposta à radiação solar. Exosfera tem mais de 2.000 km de extensão, quase não tem oxigênio, é nela onde os satélites orbitam. A exosfera é uma região muito quente, porque é a última parte da atmosfera antes do espaço sideral. A atmosfera age como um filtro, impedindo que toda a radiação do Sol entre em contato direto com os seres vivos, o que poderia causar queimaduras horríveis. Ela mantém a temperatura da crosta terrestre estável, através do efeito estufa, consiste em reter a massa de ar aquecida pela radiação solar, mantendo assim a temperatura aquecida no planeta. Sem o efeito estufa, acredita-se que a temperatura média do planeta seria bem abaixo de 0 graus Celsius. Os principais componentes da atmosfera, os mais importantes para os seres vivos são o vapor d'água, o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Em relação aos gases, o nitrogênio está presente em maior quantidade, seguido do oxigênio e depois pelo gás carbônico. A quantidade de vapor de água é o componente que costuma variar bastante na atmosfera. Os gases nitrogênio e o gás carbônico ajudam a manter a temperatura e a filtrar os raios solares que chegam à atmosfera. Esses gases fornecem algumas partículas que compõem vários nutrientes. Nutrientes que são consumidos pelas plantas, algas e alguns fungos durante processos de fotossíntese ou as incorporam nos tecidos do próprio organismo. Os seres vivos, incapazes de realizar fotossíntese, incorporam esses nutrientes indiretamente durante a alimentação. O consumo do gás carbônico é maior, sendo usado pelas plantas e pelas algas durante o processo de fotossíntese, influenciando a reposição do oxigênio que respiramos. O oxigênio é responsável por proteger o planeta de pequenos meteoros que chegam constantemente à Terra. Ele faz que os meteoros, ao chegarem à mesosfera, peguem fogo e se desintegram, antes mesmo de atingir a crosta terrestre. O oxigênio é quem auxilia na formação do gás, chamado ozônio, que é formado quando o oxigênio entra em contato com parte da radiação solar nas camadas superiores da atmosfera. O ozônio se acumula na estratosfera e forma uma camada protetora, denominada camada de ozônio. Ela impede a entrada demasiada de alguns raios solares, que podem ser nocivos à saúde, como os raios ultravioletas. O oxigênio é constantemente reposto na atmosfera, sendo que mais da metade é produzida pelas algas marinhas, macroscópicas e microscópicas, que consomem só uma pequena parte do que elas produzem. O restante é produzido pelos vegetais terrestres, que consomem quase todo o oxigênio produzido por eles próprios ao respirarem. Na atmosfera, também existem partículas sólidas e líquidas, de diversos tamanhos, originadas tanto por fontes naturais, como erupções vulcânicas e suspensão de poeira do solo, quanto por atividade humana, como queima de produtos derivados do petróleo. Partículas finas podem se deslocar por grandes distâncias. Exemplo: algumas partículas, formadas no deserto do Saara, acabam sendo deslocadas entre os continentes, e são usadas como nutriente pelas árvores na Amazônia. Partículas maiores, porém, tendem a se depositar rapidamente depois de serem deslocadas por pequenas distâncias. Exemplo: alteração da paisagem de praias, montanhas e dunas. Hidrosfera: toda a água presente na Terra pode ser dividida em água salgada, água doce e água salobra.
Água salgada, encontrada em mares e oceanos, a maior parte do planeta. Água doce, encontrada em rios, lagos, geleiras ou dentro do solo. Água salobra, encontrada em alguns lugares, em que há junção da água salgada com a doce, como em mangues e estuários. Para sobreviver e manter-se hidratados, os seres vivos precisam ingerir água doce, nunca salgada. Contudo, na falta de água doce, é possível também ingerir a água salobra. O ciclo hidrológico ou ciclo da água acontece em 5 etapas: 1. Evaporação e transpiração, transforma a água em vapor. 2. Condensação, transforma a água em líquido ou cristais de gelo. 3. Precipitação, forma de chuva, granizo ou neve. 4. Escoamento superficial, águas dos rios escoam até mares e oceanos, e escoamento subterrâneo, infiltra nos solos e nas rochas. O escoamento é influenciado pela radiação solar, cobertura vegetal e umidade. A cobertura vegetal e a umidade influenciam as etapas do ciclo hidrológico. A água proveniente da precipitação, que fica retida nas superfícies do solo e das folhagens das plantas, rapidamente se transforma em vapor de água por meio da evaporação, então a umidade do ar é permanentemente alta. Regiões de grandes altitudes, locais muito frios ou muito quentes, como desertos, por haver menos evaporação, consequentemente, quase não há chuvas, logo o ciclo hidrológico é afetado. Oásis são formados por corpos d'água subterrâneos que chegam mais próximos da superfície. Esses corpos d'água se estendem por vários continentes. Bora para o quiz!